Hey! Chegamos! Mais uma noite, trazendo aí conteúdos. Hoje, papo de boleiro com meu querido Diego Borges. Isso aí, ó, já tá aí presente já, o homem. Seja bem-vindo, boa noite, meu querido. Ei, Silvia! Boa noite, doutor. Fala aí, campeão! Beleza? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. A gente está podendo conversar ao vivo. Que E o senhor sabe o quão grande é o meu isso? carinho, meu respeito pelo senhor, a amizade a qual fiz no futebol, um homem de índole, de um caráter fenomenal. Obrigado mesmo. Que isso, rapaz, a honra é toda minha, tenha essa certeza, né? E o prazer enorme de ter aqui no meu perfil e podendo trazer várias experiências como você já viveu nesse mundão aí, nosso. Então, isso aí não tem valor que paga, não. Pode ter certeza disso. É, a gente tem uma Nós... experiência boa já, 16 anos. Isso aí não é Uma dinheiro, vida né? já. Que compra. Pois é, Não, não é não, não rapaz. é não. Vixe Maria, meu Deus. Ó, vamos aguardar só mais um pouquinho para o pessoal aí chegando e Tá. aí a gente já inicia. Mas diante eu já quero deixar aqui meus fortes agradecimentos, né, à sua pessoa por sempre estar aqui disposto por todas as vezes, né? E para quem não sabe, Diego jogou aqui no nosso querido e saudoso CAP, Clube Atlético Patrocinense, e foi o zagueiro capitão de 2018, 18 e né? 19. 18 e 19. 18 e 19? Ah, é porque 19 eu não É, estava 18. presente, né? Sim. 19 eu não estava presente. 18 eu ainda estive presente com vocês. Sim. E aí, você, com toda a sua, como eu posso utilizar, com toda a sua simplicidade, com toda a sua experiência, com toda a sua bagagem, conseguiu conduzir todo o processo, né? E nos bastidores a gente conversava muito, porque você teve uma infelicidade muito grande, né, cara? Fez 2 gols contras ali no Campeonato Mineiro. Foi 2 gols contra time Foi, grande ainda, né? foi 2 gols contras contra time grande, né? Time de expressão, jogo de TV, né? Sim. E aí, para um atleta profissional, e a gente conversava muito sobre isso, né, naquele momento, e você trazia para mim, cara, tô super tranquilo, tem que trabalhar normal, lógico, perfeitamente a sua posição, mas de certa maneira, de certa forma, isso não deixa de ficar marcado na sua carreira e influenciar dentro das suas condições também, né? Sim. E o interessante, doutor, que para mim ali foi tudo muito engraçado, porque eu levei pelo lado bom da história, não foi pelo lado negativo, não. Porque eu nunca tinha feito nenhum gol contra na minha carreira. Em 2018 eu já tinha 14 anos de profissional e eu vivenciei um momento único, porque virou notícia para o Brasil inteiro. Até então ninguém conhecia o CAP. O CAP Sim, ficou conhecido ali perfeito. nacionalmente ali devido àquela confusão tudo ali dos gols contra que nós fizemos. Porém, tem um lado que nem eu falei para o senhor, tem um lado bom da história. Eu até reforçando aí um pouquinho aí compartilhando esse momento, a minha esposa, ela me ligou pós-jogo e falou assim: "Amor, como é que você tá toda desesperada, isso aquilo?" Eu falei para ela assim: "Preto, eu tô muito bem." Por quê? Ela falou assim: "Nossa, tá saindo no Brasil todo, no Fantástico, todo mundo tá ligando isso aquilo." E como a gente estava na estrada voltando para patrocínio, Sim. não tinha como eu ver, né? Porque tava sem área, sem sinal. E eu dava risada. E eu falo, Preta, deixa eu desligar para me ver. Ela, não, fala comigo, você tá bem, você tá bem. Eu falei, tô bem, Preta. Aí ela foi falar para mim assim, nossa, mas por causa de um gol. Eu falei, um não, Preta, foi 2 gols contras. E eu falei, pensa pelo lado bom da história. Se Deus permitiu dessa forma, então vamos levar. Olha só o quanto repercutiu. E depois, quando eu cheguei em patrocínio, numa cidade que deu sinal, não me lembro bem,
Meu, eu nunca tinha recebido tanta mensagem pelo WhatsApp, meu. Meu Nunca na minha Deus. vida toda. Foi uma coisa muito rápida. Eu falei, santo Deus, o que está acontecendo? Deixa eu ver. Mas todo mundo dando risada do que estava acontecendo, porque todo mundo conhece. E eu, em momento Sim, algum, eu me abatia, até porque eu sabia que eu era o capitão do time, era o mais experiente naquele momento, e eu não poderia me abater, eu tinha que ter força para mim poder transmitir para os meninos que estava tudo bem, para a gente estava num momento delicado naquele momento no campeonato. E nos deu força, porque pós-jogo eu tive um argumento. Nós não perdemos, empatamos contra o Atlético dentro do Horto. E foi uma das melhores partidas que eu fiz na minha vida. O gol sim. contra, ele não resultou naquilo que foi feito durante o jogo. Entendeu? Foi assim, para mim, assim, especial, eu digo especial, 2 gols contra é especial, porque assim, eu nunca tinha vivido isso na minha vida. Então foi tremendo e foi uma experiência boa que eu carreguei, como eu disse, e o Capo fez parte dessa história. Opa! E eu lembro que no primeiro dia, né, contra o América, na verdade os 2 gols foi uma injusta situação que acabou Fatalidade. ocorrendo, né? Uma fatalidade total com você ali. E aí, nesses momentos, a gente tem a oportunidade de sentar, conversar, né? Que era o que eu fazia, por trabalho com vocês. E sempre você trouxe muita paz, de verdade. E aí eu não Obrigado. sei real, né? Eu não sei real se você realmente tinha essa paz no seu coração, esse comportamento aí de, cara, tá tudo tranquilo, vamos seguir, né? Porque por ser o mais experiente, mas era uma situação completamente nova. E por ser uma situação nova, você estava trazendo experiências de 16 anos de campo. Então, Realmente eu estava muito em paz. tudo isso me chamou muita atenção, porque de certa maneira eu chegava até meio que desconfiar da sua postura, porque como assim? Você causa de forma negativa uma situação bem complexa, porque nenhum atleta quer fazer o gol contra. Ô, tá louco? Imagina. Mais dois. Ainda mais 2 né, na mesma temporada. Fica parecendo que é algo proposital, né? Longe disso. Te conhecendo, conhecendo o Sim, atleta, sim. conhecendo o profissional que você é, longe disso, muito longe. Mas, de certa forma, tudo isso fica muito próximo de uma coisa que é proposital, que é por querer, vamos dizer. Mas aí a gente sabe que o ambiente profissional é completamente diferente, que vocês, eu no caso, eu acompanhava quase todos os treinos de vocês, então tinha ali a parcela de responsabilidade na qual você assumia, aí eu posso trazer um pouco aqui para todo mundo que está nos acompanhando, o quanto você é responsável por toda a campanha que o CAP teve com relação à obrigação, com relação a profissionalismo. Você era o cara que sempre cobrava isso de todos, né? Independente da postura que você tinha que adotar ou não, mas você sempre puxava isso de forma profissional. Assim, doutor, eu tenho 16 anos de profissão, para quem está nos assistindo aí ao vivo, quero agradecer também. E muito obrigado, que seja um papo bem sereno, como a gente sempre teve, né, doutor? Sempre às claras, eu nunca escondi nada de ninguém. Até porque eu nunca confundi o pessoal com o profissional. Eu tenho. Eu agradeço muito a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Eu nunca cansei também e não me cansarei de falar que eu sou cristão. E também não confundo também, até porque eu dependo do futebol ainda nesse momento. O Perfeito. que acontece? Aquele momento foi um momento inusitado, então eu sempre criei naquilo que Deus proporcionou. Não foi que eu busquei, não foi lance assim grotesco ao qual eu de propósito quis fazer isso. O que me traz a paz, não adianta. O mundo pode acabar do lado de fora que eu não estou nem aí, porque eu sei que eu fiz e fiz o melhor. Eu nunca tentei de forma alguma ali querer fazer com que, até porque era a quinta rodada. Na primeira rodada eu fiz o gol e na Sim, quinta sim. rodada e eu fiz o segundo gol contra. E me veio uma pressão muito grande em relação a isso. E eu tinha vindo de um clube, que era o RT, onde tinha acabado de ser campeão do Campeonato Mineiro do interior. Sim. E a No gente ano quase anterior, subiu né? na série. E nós tínhamos subido na Série D, e eu gosto muito de desafios. Eu não fui para o CAP pelo lado financeiro, porque me ofereceram muito mais para mim ir para outro clube. Eu fui pelo respaldo que me deram.
para mim e minha família. Isso fez muita diferença, para que eu viesse o quê? Comprar a ideia do clube. Claro. Então, eu visto a camisa. Quando eu visto a camisa e eu vi que era um clube que estava iniciando a primeira divisão, onde o Campeonato Mineiro é muito difícil, é muito competitivo, tirando os grandes, os outros simplesmente vai brigar para não cair. Esse é o primeiro ponto, essa é a verdade. Claro, o mais estruturado, ele vai sair na frente. E o CAP ali estava brigando numa situação onde desde o início foi planejamento de quê? De não cair. E o meu pensamento nunca foi, eu vou ir lá para brigar para não cair. Eu miro a luas. Eu miro a lua. Eu quero ir até o final. Eu quero ir num grande. Eu vim de uma coisa boa, por que eu tenho que ir para o CAP? Para um time que estava muito tempo sem disputar a primeira divisão. Entendeu? E muitos recusaram a proposta, porque era um clube novo, no cenário do Campeonato Mineiro, onde foi tudo muito rápido. Então eu comprei a ideia e falei assim, não, eu tenho que me impor em questão ao quê? Ao profissional. Como pessoa, o senhor me conhece, então não adianta nem eu querer aqui falar da minha pessoa, até porque não é o momento. O senhor já sabe da minha pessoa, estou falando lá do profissional. Sim, Mas eu me cobro muito, doutor. Diego, eu me cobro muito em questão a ser justo. A ser justo seja com o roupeiro, ou seja com o cortador de grama, ou seja com o presidente. Eu sempre caí de pé porque eu sempre briguei pelas coisas certas. O senhor vivenciou aquele ano ali comigo, e o senhor viu, para mim foi uma baita de uma experiência, tanto é que o trabalho que nós fizemos ali, graças a Deus, foi bem visto por todos, a gente voltou no ano seguinte, opa, e a vida continua. claro. E aí, hoje você está onde? Estou na Portuguesa Santista. Português Santista. Ah, que Sim. bacana. E com todo esse período fechado em casa. Estamos parados aí, já tem mais de mês, né, doutor? A gente está com responsabilidade muito grande, até porque eu tenho uma família que depende muito de mim. E eu quase parei de jogar futebol esse ano, viu, doutor? Eu não Mesmo? parei é verdade, por causa da minha esposa, Deus em primeiro lugar e minha esposa, e o treinador Sérgio Guedes que me convenceu a continuar. Por quê? Porque o futebol é o seguinte, o futebol é bom para quem está em time grande, que tem contrato grande. Eu não tenho que reclamar do futebol, só tenho a agradecer a Deus pelo futebol, mas o futebol nunca me deu uma estabilidade financeira. Eu nunca pude pagar uma escola para o meu filho, eu nunca pude pagar um convênio médico para mim e para minha família, porque eu nunca tive uma estabilidade financeira. O povo fala assim, jogador de futebol, mas não sabe como é que é o dia a dia, na verdade, a realidade, né? A realidade. A Perfeito. gente trabalha 4, 5, 6 meses, fica 8, 6, 5 meses desempregado, 6 meses desempregado. E como que você vai se estruturar? Como que você vai se planejar durante o ano? Eu nunca tive um contrato de um ano, para você ter uma ideia. 16 anos de profissão, um ano seguido eu nunca tive um contrato de um ano. Olha E só, isso que pesa coisa, que muito, né? loucura. Muito. Mas eu louvo a Deus. Mas eu louvo a Deus pela minha casa, a qual a gente pôde comprar, minha esposa, eu e minha esposa. A gente comprou um carro que supre muito bem as nossas necessidades. Hoje a gente abrimos um empreendimento, uma salgaderia aqui em São Paulo, para eu, mais a minha esposa trabalharmos, né? E devido a isso daí, eu quase parei de jogar para dar sequência, né? Aí a minha esposa não queria que eu parasse, não queria, e eu já tinha desistido, porque o ano passado eu sofri uma lesão lá no CAP, eu fiquei praticamente aí 8 meses parado. Então me Nossa. desanimou bastante, foi uma pancada que eu tive no osso do fibular, né, da perna, aí deu fratura, mas não foi exposta, eu fiquei 8 meses parado. Aí eu falei pra minha esposa, não quero, vou trabalhar, vou trabalhar. Aí foi quando entrou, eu tive muita proposta, muita proposta. Eu tive muita proposta mesmo de eu recusar a proposta boa, eu falava, não quero, porque o futebol daqui 3, 4 anos eu estou parando, e aqui vai ser a nossa renda fixa, aqui que a gente vai dar continuidade, Deus deu a oportunidade, eu não vou parar. Então, assim, vamos que vamos. Ela falou assim, não, você não vai parar, eu não quero que você pare. E eu fiquei muito feliz porque a minha esposa sempre me apoiou, né? Ela sempre foi meu alicerce aqui na terra, juntamente com os meus pais, com os meus irmãos, meu sogro, minha sogra e alguns amigos também, que eu tenho que ressaltar. E aí o Sérgio me ligou, cara. Sérgio Guedes, treinador conceituado, não sei se o senhor conhece. Não, não Um cara que conheço. ele tem uma história no futebol muito, jogou no Santos, na época do Pelé, tudo, e pegou muitos time grande.
E ele me convenceu. Ele me convenceu a estar voltando pela pessoa, porque ele falou que pediu muitas informações. Porque no futebol, quando alguém vai contratar, ele pede muita informação. Ele Perfeito. falou assim, eu nunca vi isso na minha vida. Ele falou com essas palavras, doutor, eu nunca vi isso com a minha vida. Já pedi informação de vários jogadores, já passei com mais de milhares de jogadores, ele falou para mim. Mas com tanta relevância assim, igual você, eu nunca vi na minha vida. E certa vez eu estava sentado com ele no banco, isso depois que a gente já estava lá em atividade, só para o senhor dar uma palavra aí também, para a gente parar um pouco. Ele falou para mim assim, Borjão, eu vou te falar uma coisa, meu filho. Ele falou desse jeito. Falei, pode falar, professor, que eu estou aqui a ouvidos, eu sou muito brincalhão, o senhor sabe, né? Ele falou assim, olha, aquilo que eu ouvi de você lá atrás não chega nem perto do que eu vejo no dia a dia. Isso para mim é gratificante. Esse é o legado que eu estou deixando no futebol. A pessoa que eu Com sou. certeza. A integridade, a minha estabilidade, a minha personalidade. O meu perfil, isso daí eu não mudo. Jamais eu mudarei. E Isso é o que você isso me vai, deixou motivado de querer continuar. com certeza. Isso, na verdade, é o que você consegue transmitir para as pessoas e principalmente para o seu filho e para sua esposa que está dentro da sua casa. Sim. Então não é pelo esporte. Às vezes a gente fica preso, né, por ser você é uma figura, um atleta profissional e fica linkado aí uma figura sempre do esporte, mas esquece, a gente acaba esquecendo que existe uma pessoa aí. O atleta, ele é um Sim. ser humano. E esse ser humano, ele precisa ser munido dessas coisas, de um feedback super importante, super respeitoso, admirador, porque nós precisamos disso enquanto pessoas. Porque se a gente não reconhece, se a gente não tem esse tipo de reconhecimento, o que valeu a pena, por exemplo, você fazer tudo na sua vida? Nada. Nada justifica. Você sair de casa, Verdade. tem 16 anos de estrada, e importante uma fala sua, porque a gente tem uma noção de que o atleta profissional, o jogador de futebol, ele é milionário. E a gente hoje percebe que nós temos aí, se tiver 10% da classe que é bem sucedida no sentido de ter contratos a longo prazo e receber esses contratos. Porque como você mesmo disse, você com 16 anos de estrada nunca teve um contrato de 1 ano. Ou seja, você sempre vai em busca do segundo semestre, primeiro semestre, segundo semestre, primeiro semestre, segundo semestre, primeiro semestre. E essa luta, essa corrida que você tem todos os anos, ela não para. Isso, de certa forma, a sua Verdade. instabilidade faz com que você também não tenha condição, em alguns momentos, de tirar essa sua preocupação e que isso não possa influenciar na sua performance. Porque muitas Verdade. das vezes você não teve a condição de levar a sua família junto com você. Sim. Então hoje você tem Verdade. o Davi, que tem aí 6 anos de idade, tem a sua esposa que te acompanha, que são forças e que te gera força, te gera energia para que você consiga passar por todos os obstáculos que acontecem dentro das suas situações. Então, quando você percebe que eles estão com você, de certa forma isso fica um pouco mais leve. Sim. Não tira a dificuldade, mas fica um pouco mais leve, pelo menos. E você consegue desenvolver. Aí eu acredito que não sempre a sua melhor performance, mas o mais próximo disso. Sim. Porque pelo menos você tem alguém ali que quando você volta, você está com todo o suporte necessário, que é o da vida no sorriso e a sua esposa te acolhendo da melhor forma possível. Eu citei aqui a situação dos 2 gols contra, mas é um acaso isso, e isso faz com que você tenha ainda mais respeito
Porque a primeira pessoa que te liga é a sua esposa, preocupada. Olha isso. E dificilmente a gente vai falar sobre isso. Por quê? Porque no mundo do futebol, principalmente, a gente percebe que, não, ele ganha muito dinheiro, ele tem muitas mulheres no pé, ele tem muitas condições, ele tem carrão, ele tem pulseira, ele tem relógio, ele tem uma roupa bonita, ele tem um perfume bom. Porque esse é o meio, infelizmente. Só que esse é o meio que as pessoas querem ver. E as pessoas esquecem que, além desse meio, existem seres humanos que vivem disso. Não que eu esteja, como que eu posso utilizar aqui, desmerecendo ou tirando qualquer pessoa do caminho. Eu ainda quero que você fale sobre a sua história, por favor. Mas olha o quanto de dificuldade você passou para chegar num ponto de falar, cara, eu vou me dedicar a um negócio que eu vou abrir com a minha esposa. Eu vou abrir mão do meu negócio, do esporte, que é algo que me gera muita satisfação, muito prazer. O que eu mais amo renunciar de uma coisa que a gente fala assim do contrato que não foi de 1 ano, mas a gente não conta o todo. A gente está resumindo. A gente tem contrato de 6 meses, às vezes esses 6 meses no ano a gente não recebe. Sim, e aí, perfeito. Como é que funciona? 2014, doutor, eu estava quer ver onde que eu estava? Minto, 2015. 2015 eu estava lá em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Vou contar uma história aqui para vocês verem só a realidade como é que é do clube. A primeira vez que eu saí de casa com a minha esposa, o Davi ia fazer 1 ano de idade em abril. E a partir do momento que o Davi nasceu, eu falei assim, eu não saio de casa sem a minha esposa e sem meu filho. Eu renuncio um pouco do salário que for negociado, mas eu quero meu auxílio de moradia para estar com a minha família. Senão, eu não saio de casa. Isso foi uma coisa que eu coloquei na minha mente para mim estar perto da minha esposa e perto do meu filho. Eu tinha casado em 2011, doutor. Sabe quando a minha esposa foi comigo? Só em 2015. Depois que ela teve Davi. E eu tô com a minha esposa eu tô com a minha esposa fazer 17 anos. O senhor vê, antes de eu começar, eu já estava com ela. Então, assim, ela viveu todos os momentos da minha vida no futebol. Desde já quero agradecer ao Daniel aí, tá? Pela zaga, a melhor zaga, eu e Salinas também aí, que ele falou da RT. Obrigado, Daniel. Deus abençoe. Boa demais. Aí, em 2015, nós fomos para São Leopoldo, Rio Grande do Sul, que é perto ali de Porto Alegre. Meu, aquele ano ali foi um ano muito difícil para mim, porque a minha esposa estava vivendo uma experiência de primeira vez sair de casa, para estar com o marido dela. Chegou lá, nós não recebemos, cortaram a luz de casa. Olha só, o clube não pagou, porque não estava pagando. A gente quase foi despejado, ao ponto de eu falar para minha esposa assim, não, vai para casa, porque não dá. Certa vez, a gente morava um pouquinho longe do estádio. Certa vez eu peguei uma chuva de 40 minutos, um temporal. Eu vinha chorando dali até em casa, falando para Deus, eu não quero isso para minha vida, eu vou parar de jogar futebol ali. Eu pensei, quando eu cheguei em casa, porque a minha esposa estava ali, mais meu filho, aquilo me renovou. Mas ela viu o meu sofrimento. Eu nunca escondi nada para minha esposa do meu sofrimento. Aí ela pegou e falou para mim assim, você vai continuar que nós vamos vencer. É só início, calma, vamos vencer. Então, aquela pessoa que eu achei que ia ser impactada, ela me deu força. Se eu não tivesse com a minha esposa ali naquele momento, eu tinha pego minhas coisas e tinha ido embora. Então, assim, eu vivi um momento difícil, junto com ela, pela primeira vez que nós saímos juntos, e depois... Se você estivesse sozinho, você tinha voltado. Exatamente. Porque eu nunca aceitei esse tipo de coisa. Sempre fui ali até o final, mas eu nunca aceitei. A irregularidade eu nunca aceitei. Porque eu me cobro muito, porque eu sou cobrado, dia a dia eu sou cobrado. Então, assim, o mínimo que o clube tem que fazer pelos seus funcionários é pagar o salário. O mínimo, isso é o mínimo, eu nunca cobri mais que isso, o salário, entendeu? Estrutura, isso, aquilo, a gente supera, mas o salário, ele tem que ser sagrado. Que é o que foi combinado, pelo menos, né? Entendeu, João? E a gente batia muito de frente ali com o pessoal, porque eu estava vivendo essa situação. Enfim, aí pegou, quando foi em 2016, fui pro Juventus, 2015 mesmo, aí nós voltamos pro Juventus, subimos, 16, joguei, 2016 não joguei, meu filho sofreu um acidente. O Davi, ele sofreu um acidente, que ele quebrou o fêmur da perna, o portão de casa caiu em cima dele. Foi um livramento que Deus deu
para ele mesmo. Foi coisa linda. A história do Davi, o testemunho dele é muito lindo. E pegou, sabe o que aconteceu, Jonas? Eu fiquei um ano inteiro sem jogar futebol. E Deus preparando através das vidas dos outros para me ajudar, para me ajudar. E eu, aquele ano, eu falei assim para minha esposa, não vou jogar mais futebol, parei. Aí sabe que ela falou, não, você não vai parar, fica em paz que as portas vão se abrir. Foi quando abriu para mim no RT. Aí foi quando ali as coisas para mim começou a melhorar de novo, graças a Deus. Isso foi Mas o entre quê? todos... 2016? 17. 17. Me apresentei em 16, 2016, para a 16 você, temporada. 16 você não jogou, ou 15 você não jogou, Não, perdão. não joguei. Não joguei. 16 não joguei. O 15 ainda joguei, 16 não. Aí foi quando pegou as coisas para mim, começou a acontecer, e o ano passado eu desanimei também, em termos de querer parar, por causa da lesão que eu tive, né? E pegamos, aí nós abrimos essa situação, onde meu sogro cedeu o espaço do salão, eu já pensando no futuro, né? Porque a gente tem que se preparar, porque uma hora vai acabar, mais cedo ou mais tarde, seja esse ano ou daqui 3, 4, 5 anos, vai acabar. Isso é fato. Mas a gente quer deixar um bom legado, né, por onde a gente passar. Essa é a verdade. Claro, isso que é o mais importante. O mais Vitória. importante. E assim, o bom que também o Davi hoje, com 6 anos, já consegue identificar quem é a figura do pai, né? Sim. Porque antes você saía e o papai vai trabalhar. Mas qual que é o trabalho do papai? Não, o papai joga bola. Não, então não é trabalho, né? Porque a gente fala isso muito. Em desrespeito aos profissionais. Não, você não trabalha, você só joga bola. Ou você só estuda. É árduo. Muito. 2 períodos, sábado, domingo, feriado, no horário que as pessoas estão divertindo, vocês estão trabalhando. Sol, horário, chuva, vento, sol, frio. chuva, vento, frio. Adriano, eu jogo na Portuguesa Santista, tá? Respondendo a pergunta da Adriana. Sim, perfeito. Em horários que às vezes as pessoas não têm noção do que é o sol, por exemplo, 11 horas da manhã. Duro. Terrível. E o engraçado é assim, eu saí com 16 anos de casa, né, doutor? E tem a renúncia que você tem para ficar longe da sua família, dos seus amigos, das pessoas que você mais ama. Para você buscar um sonho, realizar um sonho, que às vezes é ilusão. É ilusão. Para mim foi, até certa idade, para mim era uma realidade. Mas depois para mim virou ilusão. Virou salário. Então, sabe? Quando você sai de casa aí com 16 anos de idade, você foi para onde? Vou contar um pouquinho da minha história. Vamos lá, 16 anos de idade. Eu nunca tive oportunidade de jogar base em clube nenhum. Nunca tive. Em Mogi das Cruzes, eu sou de São Paulo, capital, né? São Miguel Paulista. Mogi das Cruzes está 1 hora daqui de trem. Eu peguei e fui fazer um teste lá. O clube tinha começado aquele ano e fui fazer um teste. Cara, e eu era atacante, doutor. Olha que coisa. Passei no teste como atacante, cara. Acredita? Isso daí foi em 2004. Isso, 2003 foi. Em 2004 disputou a Bezinha, que é a 4ª divisão do Campeonato Paulista aqui. E eu tinha idade, eu tinha 17 anos. 17 anos eu tinha, 16 para 17 anos. Aí me profissionalizei. Aí do Mogi das Cruzes como eu fiquei atacante? 2 anos. Como atacante. Meu Deus isso do um céu. ano. Isso um ano. Aí no ano seguinte, o clube fez uma parceria com São Paulo. E na época veio um monte de jogador atacante. Cara, muito interessante essa história. Porque no futebol a gente coloca 5, 6 atacantes. Então eu fiquei meio que excluído, né? Meio que afastado. Eu quero mandar um abraço pro pessoal aí, tá bom? Obrigado, tá? Por tudo. Aí, doutor, peguei. Rapaz. Aí o zagueiro foi embora. Resumindo, o zagueiro foi embora na véspera do jogo porque eu não tava pagando. E eu sempre fui muito ousado, sabe? Sempre quis ir pra cima. Aí eu cheguei no treinador, fui até o quarto treinador, falei pra ele assim, professor, eu sei o que tá acontecendo. O Robson foi embora, lembro até hoje o nome do atleta. O Robson foi embora, isso em 2005. Falei, o Robson foi embora e eu vou pegar, eu sei que você tá precisando de um zagueiro. Pode colocar eu pra jogar que eu vou jogar. Ele falou, você tá ficando doido?
E a gente morava na estreia do campeonato. E nessa época a gente morava num flat. E na véspera de jogo, eu ia embora. Qual que era a coisa? Era ir embora. Mas como a gente era novo, a gente era empolgado, a gente queria ficar perto de tudo, e eu fui ousado mesmo. E o sonho estava ali presente, né? Pô. Aí depois que eu fui pro quarto, falei, o que que eu fiz, meu? Eu fiz loucura. Doutor, no outro dia, aí colocou o relacionamento lá na parede, né? Trocaram, né? O Robson foi embora, todo mundo impactado, todo mundo, caramba, o capitão era capitão, foi embora. Ixi. Falei, ai, caramba, agora tá bom, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos esperar. Aí no outro dia de manhã, quando eu fui tomar café, aí o roupeiro foi lá, falou assim, ó, você tá relacionado. Falei, tá de brincadeira. Ele falou assim, vai lá ver lá, no muro lá. Aí tava meu nome. Falei, caramba, eu tô relacionado. Aí tomei café, tudo, aí ele mandou me chamar. Ele falou assim, vou te falar uma coisa, na época me chamava de Diegão, não era de Borges, né? Diegão, vou te falar uma coisa pra você. Você vai pro jogo. Você tá me ouvindo? E se você não for bem, pode pegar suas coisas segunda-feira e ir embora. Isso daí foi num sábado. Aí quando foi... Mas ele falou assim pra mim, não caiu a ficha pra mim, eu ia ser o complemento. O que tava no banco, ele ia ser o quê? Ele ia ser titular e eu ia pro banco. Sim. Mas eu falei que eu ia jogar, por quê? Porque eu queria ir pro jogo, mas não que eu queria jogar de zagueiro. Nunca tinha jogado de zagueiro profissional. Só de ser relacionado já tava passando de bom. Nossa, era uma felicidade em tanto. Rapaz, ele falou assim pra mim assim, eu gostei da sua atitude. Eu gostei. Eu falei, e eu ganhei ponto, né? Falei, tá bom, então, vou ir pro jogo, né? Quando chegou lá, na época eu não tinha escalação, escalava era na hora, em 2005. Ave Maria. 2005. Rapaz, pegou, doutor, o senhor acredita, o senhor vai acreditar, não. Quando acabou o aquecimento, que nós fomos pro vestiário, a número 3 lá. Todo mundo ficou olhando assim, assustado. O que aconteceu? Por que o Borges que vai jogar? Não é o Daniel que vai de zagueiro? O Leonardo que vai de zagueiro? Ele falou, não, quem vai jogar é o Diegão. É o Diegão que vai jogar. E eu vou deixar bem claro para você, Diego. Se você não jogar hoje, se você não for bem, você pode pegar suas coisas segunda-feira e ir embora. Olha a pressão, eu nunca tive de zagueiro. Nem sabia o que era zagueirar. E uma pressão dessa, doutor, vou te falar uma coisa aqui, você vai ver que foi Deus na minha vida. Rapaz, meu irmão, 2-0 o jogo, gol meu e uma assistência. Que naquela época o zagueiro saía muito. Eu era atacante, então eu saía bastante. Eu jogava com 3 zagueiros. Facilidade. Eu tinha categoria para isso, habilidade. Então, 1-0, 2-0, eu fiz o gol e dei o passe. Fui o melhor jogador em campo. Saí com um rasgo do tamanho de tudo dentro da boca aqui. Eu tomei 4 pontos, porque eu não sabia cabecear, cabeceei a cabeça. Na hora do gol, cabeceia, nem comemorei. Tanto que ficou o rasgo dentro da boca. Aí pegou, doutor. Aí foi pro segundo jogo. Ganhamos de 1-0, gol meu. Olha que coisa de Deus. Depois nós jogamos fora de casa. 2-0, 2 gols meu. Só que eu sei que nós fizemos 4 jogos, eu tinha feito 5 gols, doutor. Eu era artilheiro do campeonato, pô. Acredita? Se fosse atacante, não tinha feito esse tanto de gol. Não tinha, duro que eu não tinha. Aí pegamos, aí depois disso daí eu fui contratado pelo Rio Branco de Americana, que eu fui pro Sub-20, disputei o Campeonato Brasileiro da Série C. Isso aí, você tinha o quê? 16, 17 anos? 17 anos. 17 para 18, já ia fazer 18 anos. Aí peguei depois do Rio Branco, em 2006 isso. Aí em 2007 eu fui pro Eco Suzano. 2008, olha a trajetória, doutor. 2008 eu fui pro Cascavel, Paraná, para ter primeira divisão. Aí depois eu vim já para é responsabilidade, hein? Mas olha só, da primeira divisão, eu fui para um A3 do Paulista, voltei para o A3 do Paulista, depois terminei o ano numa Atezinha. Oh, sem noção nenhuma. Aí no 2009, eu fui para Londrina, aí fiquei um ano lá, foi um ano bom, mas tipo contrato de 4 meses, é porque fiz um bom contrato, eu fiz mais contrato de 4 meses e não recebi. Olha só, 2009. Super 2009. Normal. Super normal e natural. 2009. Aí, 2010, eu fui pro Monte Azul, aí vim para São Paulo, disputei a primeira divisão do Campeonato Paulista. Aí em 2010 mesmo, aí fui pra Série A3 depois pro Barueri, mas lá era muito bom, mas lá valeu. Ali foi pelo dinheiro mesmo. O contrato foi bem melhor. E aí, nesse momento que o contrato já vale a pena, por exemplo, é um momento que você já tem a desilusão do sonho, por exemplo, ou não? Sim, tanto é que ali ainda sonhava em jogar em time grande.
mas era o dobro do salário, né? Então, Pô, não tive... aí já muda, né, a figura, né? Na época eu ganhava, vamos colocar, para o senhor ter uma ideia, eu ganhava coisa de R$ 2.500 no Monte Azul e fui para o Barueri ganhando 5. Foi meu maior salário até então. Então, assim, nossa, Opa, vou embora, eu vou embora. E o Barueri na época tava como? Daquele jeito. E não tive é uma empresário, viu, ascensão. Adriano? O Adriano, respondendo a pergunta da É, Adriana aqui, e o sim, empresário nessa essa história pergunta toda? é a pergunta. Ótimo. Eu nunca tive empresário na Essa é minha a vida, Adriano. pergunta. Eu nunca tive empresário na minha vida, sempre foi Deus e Sempre méritos. Tudo que eu sozinho, consegui na minha vida, sempre sozinho, sempre caminhando com Deus e méritos e minha família, meus amigos me apoiando. Eu batendo na nunca porta, de tive. porta em porta. Na verdade, foi sempre por méritos, né? O pessoal pegava, via eu jogando, ouvia meu Ah, material, sim. então o pessoal sempre me ligava, eu sempre fazia o meu. Eu deixei de ganhar muita coisa em termos de financeiro, pelo simples fato de eu negociar. Mas o tempo ele foi nos dando maturidade para isso, né? A gente Sim, vai claro. adquirindo essa experiência, então a gente vai melhorando nos negócios, né? Isso é Abriu experiência. muito mão, né? Abriu muito mão. Continuando, aí em 2010 eu fui para o Monte Azul, depois fui para Barueri. Aí em 2011 eu fui para o 15 de Piracicaba. Lá no 15 de Piracicaba, lá nós somos campeão da Série A2 do Campeonato Paulista. Que Aí é um subimos para a time primeira. reconhecido também, né? Uma instituição reconhecida aí de São Paulo, né? Interior. É, o time de camisa, pô. Time de tradição. Aí em 2012 eu disputei a primeira com o 15 de Piracicaba. Aí fui pro Asa de A Arapiraca, primeira? Série B. Primeira, do Paulista de novo. Já tinha disputado 2010 e 2012, Sim. com 15. Aí fui para a Série B do Campeonato Paulista, do Brasileiro, depois que terminou a primeira divisão do Paulista, fui pro Asa de Arapiraca. Aí voltei pro Red Bull Brasil em 2013. O Red Aí Bull fazendo lesionei. uma parceria Fantástica. Não, tão ali já era, fantástica. Top já de era linha. cabeça, já era top, já era fera. Aí em 2014 eu fui pro Sertãozinho. Aí em 2015 eu fui pro Juventus, não, fui pro Rio Grande do Sul, né, que eu fui lá pro São Leopoldo, pro Aimoré. Aí em 2015 voltei pro Juventus, 2016 Juventus e não recebi também no Juventus e parei ali, eu queria parar aquele ano, porque meu filho sofreu um acidente. Aí 2017 foi um ano de glória para mim, graças a Deus, para mim e para todos os meninos aí do RD, onde a gente foi campeão no interior. Graças a Deus, e quase subimos, perdemos acesso nos pênaltis na Série D. Nossa. Foi Acompanhei isso, duro. hein? Foi duro, foi duro. Acompanhei isso. Torci de longe por vocês. Sem Eu saber, sei, sem nós conhecer. conversamos. E por coincidência, depois, no ano seguinte, a gente estava trabalhando junto, né? A gente Sim, conversou, sim, não sim. sei se o senhor lembra. Aí em 2018, 2018 eu fui para o CAP, onde eu peguei um carinho muito grande por esse clube, por essa cidade, onde me deram um respaldo muito grande, sabe, para mim e minha família. E você quer me ganhar, doutor, dar respaldo para mim, para minha família principalmente. E uma cidade que me acolheu, a torcida me acolheu muito bem. Aí nós voltamos para o RT ainda no segundo semestre, nós perdemos nas quartas de finais também da Série D. Aí em 2019 voltamos para o CAP, e eu tinha colocado na minha cabeça que aquele ano ia ser um ano de bênção para mim. Porque eu falei assim, eu me preparei muito bem, muito bem, muito bem mesmo. E eu tinha disputado 8 partidas, o time tinha tomado só 4 gols. Até ali nós éramos uma zaga Nossa. muito vazada. Aí foi onde veio a lesão. Infelizmente a gente acabou saindo ali e ficou. Aí saímos triste. Entramos felizes e saímos triste, né? Sim, Mas com tá bom. certeza. Com certeza. O Ítalo fez uma pergunta aqui também. Do título interior foi muito bom. Foi muito bom mesmo, Ítalo. Foi muito boa a campanha ali. Graças a Deus ali a gente conseguiu os êxitos ali e alcançar os nossos objetivos. Ô, Diego Borges, né? Tem que usar É. dessa forma. Porque tem gente que te conhece de Diego e tem gente que conhece só de Borges, né? Não Na sabe verdade, nem quem futebol é. é só bordo. Futebol é bordo. Tá, vamos lá então. No momento em que você traz para nós aí que, de certa forma, já o sonho já não era tão presente mais e já tinha virado uma desilusão e, e você continua muito mais por valores, vamos dizer. Valores pessoais, valores que às vezes você tem a condição de levar para sua casa, né? Valores financeiros e vivência. Não é isso? Muito, muita exigência. Até porque, como eu falei para o senhor, doutor, que quando eu entrei no futebol era sonho de como todo mundo.
quer entrar na primeira divisão, quer disputar o Campeonato Brasileiro, chegar num time grande. Não adianta, e eu também não gosto aqui hipócrita também de falar que só foi flores na. Também não me dediquei em certa parte da minha vida em poder para poder chegar a esse patamar. Eu não eu me apoderava muito da minha parte técnica e não dava muita ênfase em treinamento, e isso daí me prejudicou muito. Então, até por isso também eu acredito que eu não cheguei no time grande, porque capacidade para isso a gente sabe que a gente tinha, não é questão de soberba aqui. É questão Sim, a gente vê. A gente que está dentro do futebol, a gente vê que a gente poderia estar numa coisa maior. condição de Mas avaliação. faltou de mim um pouco até certo ponto. E quando chegou certo ponto, que eu já estava mais maduro, que a idade chegou, em termos de 26, 27 anos, eu já não olhava com os mesmos olhos que eu olhava quando eu tinha meus 23, 22 anos, que era para chegar na primeira divisão. Então, assim, aí a gente começou a pensar no que mais? No lado financeiro. Porque já que a gente não vai chegar em time grande, entre aspas, falando, então eu vou começar a priorizar o lado financeiro. Mas como? Estrategiando. Hoje o meio de comunicação é muito grande, então eu não poderia errar. Eu tinha que ir para um lugar onde eu ia ganhar menos, mas eu ia receber em dia, do que já me ofereceram 20 mil reais e eu não ia. Por quê? Porque não pagava. Sabia que Então não eu tinha condição de priorizei mais. pagar. A diferença de 20 mil para 6. Eu aceitei os 6 Nó. mil, por quê? Porque eu sabia que eu ia receber, eu ia contar com aquilo ali. Então, eu não me planejava só para aquele mês. Meu planejamento, quando eu fazia contrato de 4, 5 meses, em relação a 6 mil, exemplo, 20, 24, 30 mil reais, era pensando no ano. Porque eu sabia que o segundo semestre é muito difícil. Então, olha só, comecei a estrategiar. Eu já não estava pensando no momento. Entendeu? Então, meu Perfeito, momento, perfeito. eu poderia pensar o quê? 20 mil reais, 5 meses de contrato são 100 mil. Nossa, eu vou melhorar a minha estrutura financeira agora. Mas não era. Então, eu pensava num pouco, mas sabendo que no decorrer do ano não ia faltar para mim e minha família, entendeu? Do que eu pegar o Sim. montante, falar que eu fui para ganhar X e não ganhava. Então, assim, para mim não era compensativo. Foi a partir daí que eu comecei a entender que o futebol, para mim, era o meu trabalho. Era mais um sonho, era o Uma meu trabalho. Então, diversão, quando a né? gente está então, quando a gente vai para o trabalho, a gente vai sério naquilo e a gente conta com aquilo, porque é o nosso dia a dia, é a nossa realidade, é o nosso momento, não tem jeito. E assim, eu tive a oportunidade de trabalhar com vocês, né? A grata oportunidade de trabalhar com vocês, um grupo muito profissional. E, e tive também a oportunidade de trabalhar com base. Tive até Certo. o convite e participei de uma seleção mineira, sub-17 de futsal. E aí o Adriano trouxe até uma colocação aqui muito importante, que eu preciso falar sobre ela. Muita inteligência emocional nessa jornada, hein, Diego? Cara, Foi. a Foi sua mesmo. história, a sua história de verdade, ela retrata boa parte das situações dos nossos atletas que, que eu conheço, por exemplo. Dificilmente a gente vai falar de atletas que são fora da curva e que têm contratos a longo prazo, por exemplo. Então, dentro dessa sua situação aí, dentro dessas circunstâncias, você teve que cada dia sobressair em cima dos seus obstáculos e ter condições para desenvolver o seu melhor. Claro, como eu disse antes, nem sempre você conseguia desenvolver o seu melhor, mas você estava ali presente para que isso acontecesse da melhor forma possível, de certa forma profissional. Sim. Porque eu sempre digo que você, não só você, mas os atletas profissionais, independente do que estão passando, eles vão levar a campo aquilo que eles têm de melhor. Ah, mas e aí o Sim. emocional, e aí o Sem sentimental, e dúvida. aí o extracampo? Tudo isso influencia, gente. Tudo isso são fatores e elementos que causam um desconforto enorme, que muitas das vezes nós como torcedores emocionais, porque aí quando você se vê torcendo para aquela agremiação, você esquece de tudo. Você esquece que ali existe um ser humano que está vestindo a camisa do seu time. Você esquece disso. Simplesmente é o atleta. E o atleta tem que te trazer um retorno, tem que te trazer uma resposta positiva. Você não pode errar. Precisa Que muito isso, cara? grande.
você treina todos os dias, você tem a obrigação. E aí a gente fala assim, cara, mas não é o seu caso, que você mesmo já trouxe aqui para nós, que não tinha salários altos, mas nós temos hoje uma realidade de salários altíssimos, mas que não recebem. Uhum. Mas o cara tá ganhando aí, sei lá, 700, 800 mil e não recebe 2, 3, 4 meses sem receber. E aí a gente fala, mas o cara ganha 800 mil, ele não precisa receber mesmo. Por que não? Você não trabalha todos os dias? Independente do valor que você recebe. Independente disso, eu não estou entrando aqui em questão do valor que você recebe. Sim. A questão é, você fez um acordo e esse acordo você vai contar com esse valor. Independente do valor que seja. Então, se falta um mês, você sustenta. Se falta 2 meses, você já passa a não ter a condição de sustentar mais. Porque as suas contas estão em cima daquele combinado que você fez. Mas ele ganha 800 mil por mês, Jonas. Tudo bem, ok. Como que eu posso utilizar? Parabéns para ele que conseguiu fechar um contrato de 800 mil por mês. E que pena que você não desenvolve essa habilidade, que não tenha a condição de ter um salário de 800 mil por mês. Com todo respeito, mas eu também não acho justo alguém ganhar 800 mil por mês, sendo que o nosso salário mínimo é R$1.000, R$1.000 e pouquinho reais. Entendeu? Só que é uma habilidade que você desenvolve. Cara, eu não posso pré-julgar a pessoa que desenvolve essa habilidade e que tem a oportunidade de fechar um contrato de 800 mil e que está 4 meses sem receber. Lógico que ela vai fazer corpo mole. Por que ela vai se dedicar ao máximo para isso? Já alcançou o ápice, né? Você sem receber, você vai trabalhar da mesma forma? Com a mesma motivação? Não vai. Tem jeito. Porque você tem os seus compromissos. Então, isso para ficar assim, um pouco mais claro. E dentro dessa sua situação, quando você entra na desilusão, que passa então a ser muito mais racional do que emocional, porque você deixa de vivenciar o seu sonho e passa a vivenciar isso como um trabalho, a sua exigência como pessoa é de que você não pode entregar menos do que você consegue entregar, menos do que as suas condições. Perfeito, beleza. Mas, em algum momento, você está cansado e você não tem energia para desenvolver o seu melhor. Nesse momento, como que você consegue ou conseguia equilibrar a sua performance para ela não cair, no seu caso você não tinha empresário, mas você tinha pessoas que olhavam por você para te indicar, para te gerar algum tipo de oportunidade, sempre teve, mas para não prejudicar o seu andamento, mas também para não se cobrar naquele mais alto nível. Respondendo a pergunta da Adriana, Adriana, é calote na cara dura. As estatísticas, às vezes a gente viu, Adriana, às vezes não é 1.000 por 1 não, viu? Às vezes é 1.000 por 0. A realidade do futebol é totalmente diferente daquilo. Quem está de fora vê. Só quem está dentro mesmo para entender o que é o futebol profissional. Ele é árduo, ele é duro e muita gente age de má fé e você tem que saber lidar com isso daí e não se corromper, que é o difícil. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca aceitei as coisas erradas. Já perdi muitas coisas pelos confrontos, viu, Adriano, que eu tive lá atrás, mas isso me fez crescer, porque eu sei que eu agi de uma forma certa e deitava com a cabeça em paz e seguia a vida. E respondendo a sua pergunta, doutor, eu sempre fui uma pessoa, que nem eu disse, dedicada, né? Eu nunca olhei pelos obstáculos. Os obstáculos, eles só me fez, como eu digo, sempre crescer. Então, assim, eu nunca olhei pelo que ganhava 800, nem pelo que ganha 1.000. Eu sempre pensei no meu objetivo. O meu objetivo era sempre fazer uma história por onde eu passei, deixar um bom legado, e nunca me deixei levar porque o salário estava atrasado,
ou porque faltou a mistura no almoço, ou porque faltou o pão no café da manhã. Claro que isso daí, de certa forma, nos entristece, porque um alto rendimento é o mínimo que a gente tem que ter uma boa refeição. Então, Justo. assim, entendeu? Como que eu vou investir numa refeição boa, sendo que eu não estou com salário em dia? Como que eu vou pegar e vou cobrar dos caras uma coisa grande, sendo que o clube não pode dar uma coisa grande? Mas a gente sabe até onde a gente pode ir. Ah, eu quero isso daqui dá, então vamos fazer. Não está pagando, mas vamos por isso aqui. A gente sempre brigou pela coisa certa, nunca pensando em desmerecer o clube, nem engrandecer o atleta, ou vice-versa. Não, o equilíbrio, ele nos faz a gente... Isso daí foi com o tempo só, viu? Porque era cabeçudo, viu, doutor? Era cabeçudo. Ó, até Dava murro em ponta de 2012, vamos faca colocar. até. Até meus 8 primeiro ano eu batia de frente, porque não tinha conhecimento, não tinha experiência, não tinha essa malandragem do futebol, no bom sentido falando, sabe? Então, ó quem tá aí. É, figuraça. Ai, é o Seja Stefano bem-vindo Caetano, aí. meu amigo, viu? É meu amigo aí que ele sabe o respeito, o carinho, o amor que eu tenho por ele muito grande. Ah, Enfim. figuraça. Então, aí o futebol é isso, então eu nunca me deixei me levar por isso, não, cara. Eu sempre bati de frente, sim, muitas das vezes, doutor, pelo fato da gente já viver muitas coisas nesse futebol, mas também nunca me abati. E sabendo que no futuro ia aparecer uma coisa melhor, dando o meu melhor futebol, o meu melhor trabalho, e foi sempre assim. A gente joga 4 meses pensando no segundo semestre. Quando não aparece, o que a gente vai fazer? Vai continuar treinando. Em casa a gente começa a treinar, porque eu dependo disso. Nunca parei. Durante 16 anos, doutor, que eu estou profissionalmente, seja no trabalho ou seja em casa, a gente sempre deu o nosso melhor. Nunca, nunca. Sempre, quando estava desempregado, eu sempre dei o meu melhor, esperando a oportunidade quando aparecesse, a gente Tava pronto. ia aproveitar a oportunidade. E você não teve a oportunidade de sair, não, né? Sair do Brasil. Para fora, eu tive, mas não vou nem colocar que tive, só bati, voltei, não tive experiência, não. É. Não valeu a pena, não? Não é que não valeu, deu alteração no meu exame, fui para o Chipre, e do coração, e lá eles são muito rigorosos em questão a isso. Aqui que no Brasil a gente já tem essa facilidade, entre aspas, né, que a gente fez. Eu fiz todos os exames quando eu voltei, graças a Deus, deu tudo bem, deu tudo certo. Fiz ressonância, fiz Holter, eu fiz exame cardíaco, de esteira, fiz tudo. E normal, é normal, mas para eles lá eles são muito rigorosos, né? Então eu acabei Sim. voltando, mas valeu de eu ter viajado, fiquei 15 dias lá, Para onde e você graças a foi? Deus, o Chipre, perto da Grécia. Chipre. Perto da E- Grécia. Ó, o meu querido aí, ó. Esse cara aí é exemplo de atleta e pessoa. Ô Stefano, eu sou suspeito a dizer, né? Porque eu gosto demais dele. Esse Tá cara aí maluco. é. Esse cara eu vou levar para a vida, viu, professor? Viu, doutor? Com Vou levar. certeza, com E certeza. outro também que tem todo o meu respeito, foi o doutor Otávio. Doutor Otávio lá, o médico, perfeita, Sim. pessoa magnífica. O doutor Maurício também, o seu Maurício também, ele é fantástico também. Pessoa mais dura, mas eu gosto de perfil assim. E me vê na mente agora, voltando à história lá dos gol contra, Ah, ninguém lembra, o Stefano tá aí. O Stefano tá aí para não deixar eu mentir. Um dia antes, ninguém lembra ninguém sabe que eu passei mal. Eu fiquei ruim, pô, um dia antes do jogo. do Eu fui pro primeiro? jogo, eu fui pro jogo, não, contra o Atlético Mineiro, eu fui pro jogo Contra o baleado, Atlético. fui pro jogo ruim, pô. Passei mal em casa, não ia viajar. Aí viajei com o grupo, fiz maior sacrifício esse dia. E não tô justificando, não, viu? Isso daí não é desculpa, Sim, não. sim. Mas eu fui, e graças a Deus deu certo. O Ademir no vestiário, quase saí da mão com o Ademir no vestiário, não sei se o senhor lembra, porque eu cobrei muito, porque era uma situação inusitada que Lembro. ele tinha que estar ali, não teve, eu cobrei. E não cobri o meu erro. Eu cobrei dele, que ele tinha que estar ali. Mas eu falei que eu era o culpado e tinha essa habilidade. Isso daí eu não fujo disso, jamais. Mas foi muito bom aquele dia lá, viu, doutor? Valeu por tudo. Principalmente a luta nossa ali, né, do time, foi fantástica. Pois é, são experiências que
que vai ficar pro resto da vida, né? São momentos Sim, sim. que só vocês que viveram, eu nesse momento vivenciando meio que de longe, mas só a gente que está no meio que sabe o quanto tem de valor nisso. Então, por mais que a gente tenta transmitir, tenta trazer as pessoas para dentro, se elas não vivenciar tudo isso, o dia a dia do processo, não sabe o que é a emoção, não. Não sabe, não sabe. Ah, Olha o Stefano falando com você aí, que ele é vou segunda divisão. sair. Ah, Ele é sai segunda módulo fora, 2. rapaz, sai Olha daí, fora. Stefano, eu vou com você. Eu vou te ajudar a subir, hein, Stefano? Você sabe Ah, disso. ele Eu não quero quer, responder a pergunta aqui. ele não Vou quer responder a levar a pergunta da gente. Adriana aqui, tá? Opa, meu O filho tem Adriano fez 8 uma pergunta anos. aqui para nós assim, ó. Meu filho tem 8 anos, joga futsal. Desde os 5 anos. Ama jogar bola. Estamos no começo. O que vocês podem me dizer para um pai sonhador? Primeiro, Adriano, não seja você sonhador. Deixa seu filho sonhar esse sonho. Esse é o primeiro ponto. A única coisa que você pode fazer, foi o que meus pais fizeram para mim, é apoiar sempre o seu filho. Entendeu? Orientar ele o caminho. A gente já teve uma experiência muito grande nesse futebol. E a gente sabe que não é fácil, cara. E não vai ser. Seja você tá ou por time pequeno como eu passei, mas não desista. Não sonha pelo seu filho. Vive o sonho dele, se assim ele quiser. Mas não sonha por ele não, porque aí você acaba atrapalhando, você acaba tropeçando, porque eu já vi várias pessoas dessa forma. E não é esse o intuito, entendeu? Você, nada é por força nem por violência. Se ele querer, vai até o final. Agora, se ele não querer, você vai querer que ele vai por força? Não, não é assim. Então, assim, o meu conselho é, apoia sempre seu filho, vai com ele por onde for. Meu pai sempre foi meu exemplo, meu irmão mais velho. Aonde eu ia, eles iam. A minha esposa nem se fala, que ela é a cabeça junto com os meus pais, sabe, com os meus irmãos, desde o início. E apoio total. Um dia que tiver nos dias difíceis, dá força. Um dia que tiver nos dias bons, equilíbrio para não se deixar levar. E assim a gente consegue vencer. Como eu venci, eu posso falar para você que eu sou um vitorioso no futebol, porque eu passei por tudo que você imaginar. Só não tive a experiência de jogar em time grande. De jogar brasileiro de Série A, isso daí eu não tive. Mas até aqui eu sou feliz pelo que Deus me proporcionou e pode ter certeza de uma coisa, a gente vai longe com isso, em nome do Senhor Jesus ainda. Bacana, muito bacana, viu, Diego? De verdade, assim, quando você traz que com 16 anos de idade você sai da sua casa, você abre mão de muitas coisas, né? Abre mão de estar junto com a sua família, com seus amigos e tal. Eu tive essa experiência, no sentido de que quando eu tive que estudar, eu também era boleiro. Por isso que até eu coloquei aí, ó, bate-papo de boleiro, porque eu jogava futebol. E o meu sonho era ser um atleta de futebol. E nesse momento, eu, eu sofro uma pressão muito forte, muito grande dentro da minha casa, que era para eu começar a estudar. E que o futebol não ia, no palavreado dos meus pais, futebol não ia me dar camisa. Então eu tive que abrir mão da minha vida, do meu sonho, para começar a estudar. Isso para mim foi muito difícil, porque eu abri mão dos meus amigos, abri mão da minha satisfação, que eu jogava bola todos os dias, para ficar estudando, que era uma coisa que eu não gostava. E hoje eu digo para vocês que eu sou obrigado, mas aí eu já faço essa obrigação com muito mais prazer. Eu estudo todos os dias, eu tenho que estudar todos os dias para me manter Sim. informado, para conseguir desenvolver o meu melhor sempre e ajudar vocês. Então, assim, quando a gente fala de abrir mão, é realmente abrir mão mesmo, de verdade. É Sem renúncia, né? isso, é renúncia. Sem isso, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Eu nunca vi renúncia sem dor, não existe. Quem dera, quem dera. Hoje eu estou morando aqui perto dos meus pais, a gente mora no mesmo prédio, e, e perto dos meus irmãos, nós somos 7 irmãos, 6 Nossa, homens e uma mulher. 6 homens e uma mulher. Os cinco joga bola. Profissionalmente só vixe. foi eu, mas eu sou, entre os 5, eu sou o pior, assim, jogando, porque os meus irmãos são muito bons. Oh. Mas nenhum, e todos tiveram oportunidade. E nenhum teve essa dedicação que eu tive. Eu vou te Teve esse cortar empenho agora, que eu tá? tive.
Vou te cortar porque a gente tem 30 segundos. Eu só tenho a te agradecer por esse bate-papo de hoje. De coração. Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Pode contar comigo sempre, tá, doutor? Porque deve vir, pode chamar, satisfação muito grande.